Cruzeirense, como eu, você deve estar puto hoje. E tem que estar puto mesmo. Que esse time do Cruzeiro nunca vence o São Paulo. São Paulo e América é uma, como se diz, é uma pedra no sapato do Cruzeiro. Enfim, o Cruzeiro não consegue vencer o São Paulo. O Cruzeiro não consegue vencer o América. De vez em quando dá uma sorte aí, ganha do América, ganha do São Paulo, mas é difícil. Às vezes o Cruzeiro está jogando com um time bom, às vezes o Cruzeiro está jogando com um time ruim, mas o São Paulo chega e o Cruzeiro parece que dá um apagão. Isso foi já durante muito tempo. Chegou no campeonato de pontos corridos, é difícil. No mata-mata o Cruzeiro se sobressai. Mas infelizmente, aí aos 4, 5 minutos do primeiro tempo, esse gol aí do Lucas Moura. E o Anderson aceitou. Para mim foi uma falta aí que ele poderia ter pegado. A bola não veio com tanta rapidez assim não. Para mim foi uma falha dele. E depois, no segundo tempo, o segundo gol do Caleri. E o Cruzeiro perdeu de 2-0. Mas, para que esse resultado de 2-0 se concretizasse, teve várias partes do jogo e teve aquela... No comecinho do jogo, o São Paulo sobressaiu, jogando muito bem. Depois o Cruzeiro conseguiu nivelar as coisas, estava jogando bem melhor que o São Paulo. Porém, mais uma vez, o Marlon dá uma entrada temerária, poderia até ter quebrado a perna do Caleri, e o VAR é chamado, né? O árbitro é chamado ao VAR, e primeiro ele tinha dado um cartão amarelo, ele recolhe o cartão amarelo depois de ter ido ao VAR, e dá um cartão vermelho para o Marlon, é expulso. E o Cruzeiro joga com um jogador a menos. Já não é lá grandes coisas o time do Cruzeiro para jogar contra o São Paulo. Porque, estando bem ou ruim, o Cruzeiro é difícil, o São Paulo é uma pedra. Porém, o Cruzeiro ainda estava jogando mais ou menos. Mas, a partir do momento da expulsão do Marlon, o Cruzeiro ainda teve aquele poder de reação. No primeiro tempo, jogando com um jogador a menos, o Cruzeiro teve até chance de fazer gol. Mas é igual a gente fala. O Gabriel Veron, estando em campo e não estando em campo, dá na mesma. Veio e teve uma grande expectativa do Gabriel Veron, porque é um grande jogador. Mas no Cruzeiro, infelizmente, tá perdendo gol na cara, parece fora de forma. E a gente nem ouve, tipo assim, uma jogada dele. Sabe aquela jogada que fala assim, ó, entendeu? E, como sempre, a gente fica dependendo de um jogador, que é o Matheus Pereira, que está sendo comprado, que eles já tentaram até negociar para abaixar um pouco o salário dele, mas não tem que abaixar não. O salário do Matheus Pereira tem que aumentar, porque ele carrega esse time nas costas, entendeu? Que nem um torcedor um dia disse do Flamengo, que a hora que abriu a porta do ônibus parecia ser a Arca de Noé, tava cheio de animal descendo. E tá acontecendo a mesma coisa no Cruzeiro. Só o Matheus Pereira levando esse time nas costas. E aí a gente vê e fala, não tem como um time igual o do Cruzeiro chega para jogar contra o São Paulo e toda vez passa esse aperto. Pode ser lá, pode ser aqui no Mineirão, enfim. Enfim, o jogo teve aquele andamento normal. O São Paulo indo para cima, o Cruzeiro tentando se defender depois da expulsão do Marlon. E a gente vê os mesmos erros cometendo um atrás do outro. O técnico do Cruzeiro, o Fernando Seabra, ele está nesse cargo de técnico, é uma coisa temporária. Porque os jogos que o Cruzeiro venceu, esses jogos, eram jogos que realmente o Cruzeiro precisaria ganhar sim. Porque não fez o dever de casa, teve 3 empates na Sul-Americana, depois teve que correr atrás, teve 3 vitórias ao comando do Fernando Seabra. Mas os times que estavam lá na Sul-Americana são times que a gente vê que não tem grande expressão. Enquanto apertaram com o Cruzeiro, deram dificuldade. Os 3 primeiros jogos e os três jogos que o Cruzeiro venceu não foi fácil também não. Entendeu? Tanto é que a Universidade Católica, dentro do Mineirão, o Cruzeiro venceu de 1-0 com o gol do Rafa Silva e foi uma dificuldade. Para quem assistiu o jogo, viu. Então, o Cruzeiro está precisando sim de jogadores. Se o Cruzeiro se mantesse na direção, sob o comando do Ronaldo na SAF, e tivesse esse time, esse time atual agora, tirando o Cássio que foi contratado, enfim, tivesse esse time
para levar até o final do ano. Acho que é por isso que o Ronaldo pulou do barco. Sabia que esse time não dá conta não, do Campeonato Brasileiro da Série A não. O Cruzeiro nesse momento está em 9º lugar, devido às campanhas que teve nas primeiras rodadas. Estava até fora do seu eixo. Agora está em 9º, né? E esse 9º lugar também é, como se diz, entre aspas. Bem, o Cruzeiro tem 3 jogos pela frente para provar o que vem. Vai jogar contra o Cuiabá, vai jogar contra o Vasco e vai jogar contra o Fluminense. São 3 jogos para mostrar aí a competência do técnico, que se mostrou dentro desse jogo aí um técnico com pouco conhecimento. Por quê? É um técnico que veio da base, conhece os meninos da base. Tinha o Joseph no banco, mas não, colocou o Ramiro. E olha lá, o Lucas Silva está com contrato para vencer. Você viu ali que teve um tempo ali que mostrou ali um certo princípio de discussão, assim, conversando, o Lucas Silva que é capitão, conversando com o FCA, parece que não gostou da substituição, enfim, isso foi mostrado, foi focado. Então a gente já vê esse quebra-pauzinho ali particular. E a gente tá vendo que com esse time o Cruzeiro não daria conta do Campeonato Brasileiro Série A não. Entendeu? Até mesmo a Sul-Americana, a gente vê, deu essa parada até agosto, que o Cruzeiro não vai jogar até agosto a Sul-Americana, é tempo o Cruzeiro reforçar na janela. E como diz o presidente do Atlético Goianiense, quando o Cruzeiro jogou lá, ele falou que esse time do Cruzeiro, que o Pedrinho, que tinha pegado a SAF, ia ter que gastar muito para fazer um time forte. E ele falou, todo mundo criticou ele, mas quem tá de fora no jogo de xadrez vê melhor de quem tá lá dentro. As peças estão sendo mexidas e vai ter que mexer mais ainda. Só que, aquela coisa, né? A gente tem que ser esperto. Você vê aí, nesse jogo, colocou o Ramiro. Deixou aí o Gabriel Veirão jogar um monte de tempo. Lucas Silva, que estava ali, não gostou de ser substituído. Aí, coloca lá o João Pedro, com pouco tempo, o menino não dá conta de desenvolver o que ele sabe fazer, que é o futebol. Colocou o Vitinho, também com pouco tempo, para mostrar o futebol. O Jô ficou no banco. Aí colocou o Robert. Quer dizer, 3 meninos que tinha para ser na base. O Kaique também, que entrou ali no lugar do Marlon, que foi expulso. E aí, o São Paulo foi para cima. O São Paulo não é um time bobo, não. Agora você internou 11 jogos sem perder. Esse Zobedil, que é o técnico deles aí, não sabe o que é perder. No comando dele, o São Paulo tá aí muito bem. Entendeu? Obrigado. Que nem diz. Está jogando dentro de casa, no Morumbis, casa do Bis, né? Jogou dentro de casa e jogou muito bem. E jogando fora de casa também tá jogando bem. Mas você vê que tem jogadores para entrar. Sai um, entra outro. Sai um, entra outro. E o time continua na mesma base ali, na mesma coisa. E o Cruzeiro, você viu que essas modificações que o Cruzeiro fez não sortiu efeito nenhum. E o Anderson, que nem eu digo, ele tá ali apenas cumprindo tabela. Porque assim que for possível, o Cássio vai pro gol. Mas só o Cássio é pouco. Então, realmente, Alexandre Matos foi viajar, ele e o Paulo Pelato, nessa viagem para São Paulo aí, para jogar contra São Paulo aí. Espero que esteja trabalhando nos bastidores aí para buscar mais jogadores. E aquilo, né? Tá com dinheiro. Lógico que o jogador tá procurando aonde se paga mais. É igual aí o Mina mesmo, tá? Que nem disse que essa semana já tem um tal de leilão aí. Aqui é trem. Tem que ter 2, 3, 4 opções. Se não vier, vai em outro. Não fica atrás de um só, não. Porque se ficar só atrás daquele esperando, depois não dá certo, ou se não vem naquela coisa, né? Que nem diz. Hoje, o Matheus Pereira, ele deve estar rezando para essa janela abrir, porque ele tá cansado de carregar esse time nas costas. Entendeu? E aquela coisa, você que vê o time e acompanha o jogo do começo ao fim, que tem gente que só pega o finalzinho do jogo, ou só o começo, ou pega pelo radinho, quem tá assistindo o jogo do começo ao fim, vê que o Matheus Pereira tá em todos os lados do campo. Mas quando chega no final ali que eles fazem aquela pergunta para o time caiu, teve uma queda de produção, ele dá uma olhada até para repórter que fez essa pergunta, que teve uma entrevista dele que vocês vão ver, e ele olha assim e tenta falar, não, cai não, nós jogamos até bem com o Amense e tal, mas ele sabe que tá difícil.
Tá difícil jogar nesse Cruzeiro. É o primeiro teste mais forte. A gente vê durante esse ano, jogou contra o Atlético com todas as vantagens e perdeu o final do Campeonato Mineiro. Quer dizer, jogou contra o Souza e foi desclassificado. Na Sul-Americana veio capegando. Agora com essa troca de foco, entrando o Alexandre Matos, o Pedrinho, Pedro Lourenço, tá querendo buscar coisas melhores para o Cruzeiro. Então, o torcedor vai ter que aguentar mais 40, 45 dias aí para que coisas boas cheguem no Cruzeiro. Espero que sim, porque com esse time não dá. Da mesma forma que eu tô puto de ter perdido mais uma vez pro São Paulo, mais uma vez jogando mal, que o Cruzeiro não jogou bem. Muitas pessoas vão comentar aí falando que o Cruzeiro jogou bem. Me prova que o Cruzeiro jogou bem, que para mim não jogou bem. Ele jogou alguns minutos bem e depois ele entregou o jogo. Porque é assim que o Cruzeiro está fazendo toda vez que joga contra o São Paulo. Que o goleiro tem sua parte, né, dessa derrota aí, tem sua participação, mas os jogadores também dentro de campo. E principalmente o técnico, que eu garanto, se perder mais duas aí também não se garante no cargo não. Porque o Pedro Lourenço, Alexandre Matos está acostumado e está querendo time vencedor. E o técnico que está segurando ele são as vitórias. Agora com essa derrota aí, com um time um pouco mais forte, aí já começa a balançar um pouco. Ainda não, mas umas 2 ou 3 derrotas aí pode custar o cargo do técnico. E vocês, o que acharam do jogo hoje? Eu gostaria que vocês comentassem aí, que vocês dessem o joinha, porque o YouTube não tá mostrando os joinhas. Dá o joinha, dá uma força pra gente aí no canal. E eu garanto que a mesma indignação que a gente tá aqui, estou indignado com isso. Que o Cruzeiro entra em campo toda vez que o São Paulo, antes de entrar, a gente já viu alguns comentaristas, algumas pessoas já falando da provável derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que parar com isso. O São Paulo é um time normal. Se lá tem 11 jogadores, tá ali 11 homens de um lado, são 11 homens do outro lado também. Tem que entrar e vencer. Deixa esse tabu de perder para São Paulo, de perder para o América de lado. Entra dentro de campo. Começa a vibrar. Suja a bunda. Chuta. Para de andar dentro de campo. Tô cansado de ver jogador do Cruzeiro andando dentro de campo. Corre atrás do resultado. Busca o resultado. A gente merece isso. O torcedor merece isso. É isso aí, pessoal. Tenham um final de semana abençoado. Que Deus ilumine a vida de todos vocês. Gratidão.